Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Sangue Negro, da poeta moçambicana Noêmia de Souza. Então, gente, uma das disciplinas que eu tô fazendo nesse período é de literaturas africanas de língua portuguesa. E nessa disciplina a gente teve que produzir um podcast sobre uma obra. E eu produzi sobre Sangue Negro, né, que é o livro que a gente vai conversar hoje. E eu pensei, por que não levar um vídeo lá no canal sobre esse livro, né? Já que eu já tô com um roteiro pronto, já li, né? Então vou aproveitar, juntar o útil ao agradável. Então hoje eu vim aqui trazer um vídeo sobre essa poeta, que ela é de Moçambique. Muito provavelmente vocês não devem conhecer tantos livros, tantos autores de literaturas africanas, pelo menos assim, os meus seguidores aqui no geral, né, dos que eu conheço. E eu achei interessante trazer isso pra cá, pra vocês conhecerem mais sobre esses poetas, sobre essa literatura que é produzida de língua portuguesa em outros países, né? Porque lá em Moçambique eles também falam português, assim como em outros países. Como eu disse, Sangue Negro é um livro de poemas, e esses poemas eles são poemas de resistência. Eles vão trazer algumas temáticas da escravidão, a visão que o colonizador tem da mulher negra, e a Noêmia ela vai fazer uma espécie de protesto aqui com os seus poemas. E esses poemas eles foram produzidos entre os anos de 1948 a 1951. Eu não tenho a versão física aqui, eu vou deixar a capa aqui para vocês verem, tá? Apesar disso, esse livro ele só foi a ser publicado no ano de 2001 pela Associação de Escritores Moçambicanos. Por que isso aconteceu, gente? Porque na época a Noêmia ela recusou várias ofertas de publicação, né, que esse livro viesse a ser publicado como um livro, porque o intuito dela era que esses poemas eles chegassem a um povo bem específico, que era o povo moçambicano. E as pessoas que conhecem esses livros por meio do mercado editorial não serão as mesmas que vão conhecer pela forma que os poemas circulavam, que era oralmente, em revistas, periódicos. Então não seria a mesma pessoa. Os poemas não seriam recebidos pelos destinatários dos quais a Noêmia tinha em mente, que era esse povo moçambicano. E é um povo bem específico, como a gente vai ver na sua poesia. Então ela vai trazer algumas dessas figuras como uma gaísta, as prostitutas. Então ela vai trazer figuras que são de classes mais baixas, figuras que representam o povo moçambicano, e ela vai ter um olhar muito carinhoso para esse povo. A gente vê ali todo um carinho que ela tem ao tratar do povo moçambicano em suas obras. Outro ponto que é importante destacar sobre esse livro é que esses poemas eles foram produzidos num período em que Moçambique ainda estava sob o domínio colonial dos portugueses. Então a gente vai ter esse caráter de resistência nos seus poemas, até pelo período em que Moçambique estava passando, em que os poemas estão inseridos. Então a gente vê essa relação aqui de uma resistência na obra. Sangue Negro é um único livro da autora e ela é considerada a mãe dos poetas moçambicanos, porque ela vai dar voz a essa situação em que Moçambique se encontrava, e ela vai ocupar um lugar pioneiro na produção da poesia moçambicana. É como se ela abrisse assim um leque para essa produção, e aí ela se encaixa nessa dimensão cultural que vai dar eco a todas essas questões do povo moçambicano pelos quais eles estavam passando naquele período. Pensando nessas questões, a voz lírica da Noêmia de Souza, ela está representada por um nós. Não é um eu poético, um eu lírico. Ela é um nós, porque ela vai dar voz a todas essas questões e vai remeter a um coletivo. Ela não está falando do eu poético, do eu lírico, é o nós poético. Por quê? Porque ela não está lançando isso apenas para um indivíduo. Ela está lançando isso a um povo, a um coletivo. Além disso, o próprio título do livro, né, como eu disse, Sangue Negro, ele representa uma linguagem, e ele também representa uma linguagem de violência, porque afinal, durante o período de colonização, o período da escravidão, o sangue negro ele foi extremamente derramado. A gente tem todas as questões e ainda temos resquícios do racismo marcado por esse período colonial. Então o próprio título ele vai remeter a isso, né? Além dos próprios poemas que vão dar voz a essas questões.
Um poema que mostra isso com bastante evidência é O Homem que Morreu na Terra do Algodão. Eu não vou ler o poema aqui para vocês, mas basicamente neste poema a gente vai ter um homem que ele morre em uma plantação de algodão, um homem negro, um trabalhador, um representante do povo moçambicano, e essa plantação de algodão ela continua acontecendo indiferente a essa morte. Este homem morre em meio a essa plantação e essa morte dele é indiferente. Então ela faz esse combate, ela traz essa crítica sobre a questão de como os negros viviam naquela época. A gente vê que a plantação do algodão ela continua e aquele homem tá ali, indiferente, a plantação não para. Então ela tá mostrando ali o papel, né, o lugar que este povo está ocupando nesse sistema em que eles estão inseridos, que é o sistema colonial e um sistema globalizado do capitalismo. Afinal, conforme os povos europeus foram se dirigindo a outros países nesse sentido de colonizar, também deram início à globalização, né? Então ali ele está inserido num sistema capitalista, um sistema do trabalho, um sistema que não para, né? Ainda mais pela morte de um negro, um trabalhador, que representa o povo moçambicano aqui. Então a gente tem isso aqui bem marcado neste poema, e é um poema assim que ele é pesado, assim, os poemas dela são bem pesados, alguns poemas são bem tristes, porque justamente ela tá falando de uma coisa que é uma coisa muito real, assim, uma coisa que aconteceu e que ainda acontece, principalmente Tem um outro poema, assim, que ele é mais marcante ainda, porque a gente vai ver essa questão de que os brancos ali, eles não aceitam os negros da mesma forma. A gente vê isso também no poema Lição, né? Toda essa questão. Porque aqui nesse poema, a gente vai ter essa questão de que a missão, né, no caso, católica, ensina que perante a Deus somos todos iguais, que somos irmãos. E aí é que a gente vai ter uma situação de um negro que foi educado nessa lição católica e ao se dirigir a um branco como irmão, né, que afinal, já que todos são filhos de Deus, são todos irmãos, este branco ele vai ter aqui uma reação bem agressiva de dizer que eles não são irmãos porque o homem é negro. Então, por ter essa diferença na cor da pele, ela traz essa questão aqui do racismo, de como que os brancos, apesar de estarem inseridos num sistema colonial, católico, em que diz que todos são irmãos, na realidade não é bem assim. Na realidade, a gente vê que tem essa diferença sim, é uma diferença bem gritante e que ainda está presente nos nossos dias atuais. Outras questões que a poeta coloca em pauta são as temáticas femininas, tá? Ela vai trazer essa visão de como que tem uma certa implicação ali. Como eu disse, nos seus poemas também ela traz a figura da prostituta, né? Então, qual o lugar que as mulheres negras estão ocupando ali nesse período? E aí ela também aborda a visão que o colonizador tem da mulher negra, que é uma visão completamente errada, uma visão equivocada e que não condiz com a realidade. Eles têm uma visão da mulher negra que é uma imagem estereotipada, fetichizante e exótica. Então, assim, por se tratar de um povo diferente, de outro local, eles colocam essa questão do erótico e do exótico na mulher negra, e que não é a realidade, sabe? E ainda hoje a gente vê muito isso, né? De dar o nome de exótico a povos que são diferentes dos nossos. Eu vejo muito pessoal falando que é exótico o povo asiático. A gente vê muito essas relações assim, né? De dar este nome de exótico, e muitas vezes não tem nada a ver, né, gente? Outra coisa legal sobre esse livro é que a Noemi, ela faz uma relação com outros artistas negros. Então tem um poema aqui que ele é dedicado à cantora Billie Holiday. Ela também faz uma homenagem a um outro poeta moçambicano, que é o Rui de Noronha. Ela também faz um poema sobre o Jorge Amado, que é um poeta aqui, né, que a gente conhece, é um escritor brasileiro nosso, aqui da nossa cultura. Então ela faz essa relação com outras figuras da arte negra. Com essa relação que ela faz de outros artistas, ela evidencia uma espécie de ação global, né? Uma dimensão global para reunir, assim, uma espécie de união entre os negros, sabe? Tem até uma frase do poema que é dedicada a Jorge Amado, que ela diz assim: quem importa afinal
que a gente sejam moçambicanas ou brasileiras, brancas ou negras. Então ela está evidenciando assim essa questão da união, né? De que eles precisam se unir para combater esse sistema, dos quais todos eles sofrem, independente se eles estão em Moçambique ou se eles estão no Brasil. Outra questão interessante é que além dessa denúncia, a gente tem uma projeção para um futuro que remonta muito ao que o Sartre, né, o Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, diz no prefácio do Orfeu Negro, né? O prefácio se chama Orfeu Negro, que é de uma antologia de poesia que ele escreveu, que é essa relação de que no futuro, né, o racismo, essas desigualdades, elas sejam superadas. Por quê? Porque vai beneficiar não só os negros, mas todo mundo, porque todos meio que sofrem com isso, né? O Sartre aponta para essa questão. E aqui nos poemas da Noêmia, a gente também vai ter uma projeção para um futuro onde que essas desigualdades não existam. A gente vê isso muito no poema Um Dia, né? Que ele idealiza esse tempo, né? Esse futuro, onde que essas formas de opressão, elas estão neutralizadas, elas não existem mais, acabou. E aí tem esse caráter de esperança, né? De união e de esperança. Então, porque aí junto da união, esses povos, eles vão ter esse sentimento de irmandade. Então, assim, superaríamos essas opressões, essas desigualdades. Só que assim, né, gente? Os poemas foram escritos lá em 1948 a 1950. Estamos em 2021. A gente vê que não aconteceu, né? Infelizmente não aconteceu, o que é muito triste, porque era pra ter acontecido. A gente tá em 2021 e a gente ainda tá aqui batalhando e lutando sobre essas questões que são tão antigas, questões que já deveriam ter sido superadas, que já, né, sabe, não deveria ser uma idealização, já deveria ter acontecido. O racismo hoje em dia já é uma coisa inaceitável, qualquer tipo de segregação é uma coisa inaceitável, mas as pessoas ainda continuam repercutindo esses discursos. A gente vê direto aí notícia de alguém que morreu de bala perdida e na hora que você vai ver é uma pessoa negra. Então, não superamos isso ainda. Então é isso, né, gente? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Não sei se esse vídeo ficou tão bom como eu gostaria. Em podcast ficou maravilhoso, gente. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Mentira, porque eu não sei se a minha dupla vai liberar. Mas ficou, assim, muito legal. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Essa resenha minha eu fiz de uma forma meio diferente, assim, né? Vocês repararam que eu não dei tanta opinião. Me detive mais na obra, né? Então comenta aqui pra mim também que tipo de resenha vocês gostam. Quando eu vou falar de livro mais contemporâneo, eu gosto de fazer uma coisa mais opinativa. Agora, quando eu vou falar de um livro escrito há mais tempo, um livro que tem uma certa bagagem, eu gosto de fazer nesse esquema que eu fiz aqui, né? Igual que eu fiz também no Grande Gatsby, que eu, né, contextualizei e tal, mas enfim, né? Agora é isso, gente. Comenta pra mim se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam. Se vocês já leram algo da literatura africana de língua portuguesa. Eu confesso que agora tá sendo o meu primeiro contato, né, com essa disciplina. Tá sendo bem legal, tem alguns poetas, assim, que eu gostei. E eu não sou muito de gostar de ler poesia. Eu estudo poesia, mas eu não gosto de ler poesia, né? Olha só que maravilha. Mas eu faço convite aqui vocês a conhecerem mais das literaturas africanas de língua portuguesa, a conhecerem mais poetas negros, africanos, né? Porque às vezes eu vejo que muitos dos autores que são renomados, né, na literatura africana de língua portuguesa não são negros, né? Igual a gente tem o caso do Mia Couto, que ele é bem conhecido, era um que eu conheci o nome, mas ele não é negro. Então eu trago essa indicação para vocês aqui de conhecerem mais poetas. Eu posso deixar aqui os nomes de alguns que o meu professor levou pra gente, e aí vocês podem conhecer. Muitos desses livros estão de fácil acesso, então tá aí a minha indicação. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, gente. Vou deixar aqui no box de descrição meu link de afiliada na Amazon. Se você comprar por esse link, é uma forma de você auxiliar o canal sem gastar nada além do que você já vai gastar comprando os seus livros, Kindle e o que você quiser, tá bom? Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.